E aí, gente, o tutorial de hoje é inspirado na versão lobisomem do Scott McCall da série Teen Wolf. Ele vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser a preparação das próteses e a segunda vai ser a aplicação das próteses. Para fazer as orelhas, eu primeiro criei uma réplica da minha orelha em gesso. Eu vou ensinar isso em detalhes no futuro tutorial sobre a orelha de elfo. E eu vou estender o formato dessa orelha usando o biscuit. Basicamente eu estiro a massa, corto um triângulo, colo na frente da orelha. Depois eu corto outro triângulo um pouquinho mais largo na base em cima, que eu vou dobrar essa base e colar por trás da orelha. Com os dedos eu vou achatar essa parte externa e com uma tesoura eu vou fazer uns cortes para ficar mais parecida com o formato da orelha do personagem. Usando uma espátula de plástico, eu vou alisar o biscuit para ele ficar o mais rente possível na orelha de gesso. Depois que você estiver satisfeito, usando uma esponja eu vou aplicar de 8 a 12 camadas de látex líquido por cima, esperando secar entre cada camada. Para a prótese do rosto, a ideia é a mesma. Eu vou usar uma cópia da minha cabeça em gesso, que também vai ser ensinada em outro tutorial. E com biscuit eu vou criar as novas características que eu quero, alargando um pouco o nariz e a parte de cima da sobrancelha principalmente. Sempre que você quiser adicionar mais volume com um pedaço de biscuit, molhe os dedos para deixar ele mais rente possível ao que você já tinha feito antes. Continue alisando sempre com o dedo molhado. Para criar esses detalhes mais finos eu estou usando espátulas de plástico. Se você achar que está rachando o biscuit ou está arrastando ele demais, molhe a espátula antes de usar. Pincéis com ponta e esponja ajudam muito a alisar o biscuit nas partes mais pequenininhas e também deixar as bordas mais rentes com a cabeça de gesso. Depois de alisar muito, quando você finalmente estiver satisfeito, o processo é o mesmo da orelha, passar umas 12 camadas de látex usando esponja e esperando secar entre cada camada. Quando a última camada já estiver seca, você vai passar talco em volta de toda a peça. Pode ser qualquer pó na verdade, pó de maquiagem. Estou usando talco porque é mais barato. E aí você vai começar a puxar das bordas e sempre colocando o talco do lado de dentro. O talco vai evitar que o látex grude nele mesmo. Depois é só desvirar do avesso, cortar as extremidades e as próteses estão prontas. Quer dizer, pelo menos as de látex. Para os pelos faciais eu estou usando a técnica de ventilação. Na verdade eu não sei se o nome correto em português é ventilação. E basicamente consiste em costurar fios, grupos de 2 a 5 fios, em tule. Para isso você tem que usar agulhas específicas, eu posso fazer um tutorial específico para isso se vocês quiserem. O tule que eu estou usando não tem uma cor muito legal, eu acho ele muito grosso e os buracos são muito grandes, mas foi minha primeira vez fazendo, então para esse tutorial dá para o gasto. Mas se eu fizer realmente um tutorial sobre isso, provavelmente eu vou fazer sobre pelos faciais, eu vou mostrar outros tules que teriam um acabamento bem mais natural. Depois que costurar os fios é só cortar o tule em volta e a prótese está feita. Você pode pentear para o lado que quiser, tem um acabamento bem natural, bem bacana você tem. Para os dentes eu vou simplesmente pegar uma unha postiça comum e cortar. Eu aprendi essa técnica com o Psy em 2009 eu acho, na época do Orkut. Naquela época ele já fazia muita coisa bacana, então não deixe de conferir a página dele. Parte 2 do tutorial, hora de aplicar as próteses. Eu estou protegendo a parte externa da minha sobrancelha com cola branca. Poderia usar vaselina, mas eu fiquei com medo da Spirit Gun, que é o adesivo para as próteses, não funcionar em cima da vaselina. Então basicamente eu estou cobrindo com cola branca e bastão e selando ela com pó translúcido. Agora eu vou aplicar Spirit Gun na parte de baixo e nas laterais do meu nariz para aplicar a prótese de látex que a gente fez para o rosto. Você vai dar umas batidinhas até ela ficar bem grudenta
Depois é só colocar a prótese por cima. Agora eu vou passar Spirit Gun no resto do rosto, dar umas batidinhas até ficar grudento e colar a prótese por cima, sempre esticando para não ficar enrugado em canto nenhum. Uma tesourinha eu vou cortar as bordas que tenham dobrado e ficado muito grossas. Se for o caso, passar mais Spirit Gun para colar essas bordas. Agora, usando vaselina, vou proteger os cabelos das laterais do meu rosto. Eu vou aplicar látex e pode ser que o látex pegue nos cabelos, e se o látex pegar nos cabelos não vai sair tão cedo. Cabelos protegidos eu vou passar com a esponja a primeira camada de látex nas bordas da prótese. Isso vai ajudar ela a ficar mais rente com o rosto. Enquanto o látex seca, eu vou colando as orelhas e vou fazer a mesma coisa. Com a esponja eu vou passar látex nas bordas para deixar ela mais rente à orelha. Depois de fazer as duas orelhas, a primeira camada do rosto deve ter secado, você passa mais um. Você deve passar até umas 4, 5. Eu só passei 3 e por isso vai dar ainda pra ver a borda. Não fui enganado pela iluminação e o espelho que eu tava vendo na frente. No espelho tava já tudo bem rentinho, bonitinho. Mas depois que eu fui ver o vídeo ainda ficou uma bordinha. Então, quanto mais látex você passar, menos borda vai existir. Agora com o pincel eu vou passar a base, essa é a NC25 da MAC. Vou passar tanto no meu rosto quanto nas próteses. O corretivo que eu estou usando é o número 20 da linha Fit Me da Maybelline e eu vou espalhar ele com esponja. Usando o marrom do meio do kit de contorno da Anastasia Beverly Hills, eu vou sombrear a parte de baixo das maçãs do rosto, mas não das minhas maçãs do rosto, das maçãs do rosto do personagem, que vão ser bem acima das minhas. Com um pincel mais fino eu também vou sombrear esses relevos que eu fiz na prótese e também em cima dos olhos e na parte de baixo da prótese que fica logo acima dos olhos. Passar de leve esse marrom no meio da testa e usando a cor mais clara da paleta, que fica no meio, eu vou iluminar as partes mais altas da prótese. Usando o mesmo marrom, também vou contornar meu pescoço e selar tudo com pó translúcido. Agora é hora de aplicar os pelos faciais. Usando o Spirit Gun, o mesmo adesivo que foi usado para colar as próteses de látex, eu vou aplicar onde tem pelo facial, dar umas batidinhas até ficar bem grudento e colar as próteses por cima. A sombra de olho preto eu vou estender um pouquinho essa prótese da testa. E usando a sombra de olho marrom escura da paleta da Catherine Hill, eu vou pintar a parte externa do meu olho, a parte interna de baixo do meu olho e reforçar o contorno que eu fiz nas maçãs do rosto. Para colar os dentes feitos com unha postiça, eu vou usar corega na forma de fita, vou umedecer eles, pode ser em água, pode ser na boca, cortar pequenos quadradinhos, colocar do lado de dentro de cada unha e posicionar em cima do dente. E com isso você termina o visual. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe e deixe sugestões para os próximos. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.